Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós teremos uma aula um pouquinho diferente, mas fique tranquilo, vai dar tudo certo. Na nossa aula de hoje, infelizmente não vamos contar com projeção de tela. Por quê? Porque o negócio deu errado. Os slides, eles infelizmente se perderam em algum lugar da internet que até agora me é um mistério de onde está. Então vou precisar bastante da imaginação de vocês. Preciso muito que vocês anotem, escrevam e até dá o tempo de fazer os slides de novo. Nós trabalharemos hoje com aquela segunda parte da filosofia cristã, que é a filosofia que nós chamamos de escolástica. Já vimos filosofia cristã? Sim, nós vimos filosofia cristã quando estávamos trabalhando com a chamada patrística. O que é a patrística? É aquele momento da filosofia onde você tem o Santo Agostinho escrevendo ali os seus livros, Confissões, e é aquele momento onde a fé ela passa a ter um papel muito maior do que a razão. Lembra, Santo Agostinho ele dizia: eu creio para poder entender. Eu creio, eu tenho fé para conseguir entender como é o mundo, como é a realidade. Para Santo Agostinho e para a patrística, a fé ela é muito maior do que a razão. Beleza, beleza. E o conhecimento perfeito tinha origem da fé atuando no coração do homem através da iluminação de Deus. Isto é patrística. Da hora. Agora a gente precisa saber sobre a tal da escolástica. Pessoal, a escolástica ela é um movimento filosófico que vai ali do século XI, XII até o século XVI. E a gente precisa saber o porquê dela acontecer. O que é a escolástica? É uma nova fase da filosofia cristã. E por que tem essa nova fase? Porque o mundo mudou. Oh, o mundo está diferente. Qual é a diferença? A partir do século XI, você tem a Europa com o catolicismo já rígido, consolidado, a Igreja Católica é top, top. Ela é a mais forte de todas, o poder universal. Ao mesmo tempo, você tem um movimento de renascimento. Renascimento cultural, renascimento comercial e renascimento urbano. As pessoas elas estão saindo dos feudos no século XII, século XIII e estão se direcionando até as cidades. E nas cidades, as pessoas farão comércio, as pessoas vão encontrar os templos romanos, as estátuas romanas, começam a retornar àquela vida urbana que durante o período do feudalismo tinha sido abandonada. Feudalismo, vamos nos lembrar, vai do ano de 500, ele começa a ser formado no ano de 500 depois de Cristo, vai até o século 11, 12. Ele demora para ser formado o feudalismo. Nesse momento, feudalismo, o pessoal está morando no campo, pagando aqueles impostos à corveia, da hora. Aí, com o Renascimento, as pessoas têm saído do campo e ido para as cidades. Isso transforma. Isso é uma nova vida. Nessa nova vida, a igreja tem novos desafios. E esses novos desafios precisam de uma reinterpretação da fé, dos dogmas. E vem aí a escolástica. Resumindo esse ponto, a escolástica é a filosofia que surge no século XI, XII, vai até o século XVI, e ela surge por causa desse novo contexto de renascimento urbano, cultural e comercial. Muito bacana. Agora a gente tem que avançar. Quais são as características dessa tal de escolástica? Ela é um progresso, um avanço da razão. Olha que interessante. Na escolástica, as pessoas elas acreditam, isso aqui é bem legal. Elas acreditam que a fé e a razão são coisas distintas, separadas, mas que a razão pode descobrir algumas verdades sem a necessidade da fé. Existem coisas que são só do âmbito da fé. Salvação, trindade,
A crença em Jesus Cristo, isso é da fé. Mas existem verdades que são racionais. Essa é uma diferença da patrística. Lembra? A frase de Santo Agostinho, qual era a frase? Creio para entender. Na escolástica, a frase é um pouco diferente. Entendo para crer. Então agora a razão, ela começa a ser considerada capaz de julgar algumas verdades no mundo. Eu gosto de usar um exemplo aqui. Na patrística, nesse período, é como se a razão do ser humano fosse um aleijado não, fosse uma pessoa que não tem as duas pernas. E aí a fé ela vem para dar pernas a essa pessoa, para fazer um milagre. É o milagre do entendimento. Isso na patrística. Na escolástica é diferente. Na escolástica é como se a razão fosse um coxo. Alguém que tem as suas pernas, elas não correm bem, mas elas conseguem caminhar. A fé vem como um instrumento, como um apoio, mas a razão consegue caminhar por conta própria e chegar a alguns lugares. É uma diferença. Outra diferença, pessoal. Na tal da patrística, a base dos caras era o Platão, aquele filósofo lá. Na escolástica, a base será Aristóteles. Olha que interessante! Na escolástica, a base da crença é Aristóteles, não é o Platão, apesar do Platão ainda ser importante. E qual é o principal nome da patrística? É o Santo Agostinho, que a gente já estudou. Qual é o principal nome da escolástica? São Tomás de Aquino. E a gente vai olhar para ele agora, para a filosofia do São Tomás de Aquino. Ele tinha um apelido, quando ele fazia seminário, ele era chamado de o boi mudo da Sicília. Por que isso? O boi mudo da Sicília, porque ele não falava muito nas aulas, ficava quietão, e ele era bem assim, bem grande. Ele era meio robusto. Aí o pessoal falava, ele parece um boi, é mudo. Um dia o professor dele disse, este boi um dia mugirá, vai falar, e o seu mugido transformará todo mundo. E de fato, esse boi mugiu. Esse, esse boi chamado São Tomás de Aquino, ele escreveu. E aí a gente vai olhar o que é que o São Tomás de Aquino escreveu. Isso num próximo vídeo, que é o vídeo 2.